A ideia dessa minissérie, digamos assim, é vermos histórias que estão ao redor da cruz. Estudarmos alguns personagens, dentre vários, que estão no enredo da cruz. Nós já sabemos quem é o personagem principal, nós já sabemos quem é o centro, é Cristo Jesus, mas nós temos várias histórias, e história de pessoas que de alguma forma foram impactadas pela cruz. Semana passada nós ouvimos e nós vimos o exemplo de Pedro. Nós vimos como a cruz impactou a sua vida. Nós vimos ali Pedro, a grande crise de Pedro, a grande batalha de Pedro era a questão de confiança. Ele era um cara muito autoconfiante. Ele confiava muito em si mesmo e ele foi quebrado pela cruz. E hoje nós vamos ver um cara que, ao contrário de Pedro, como eu falei semana passada, nós temos uma simpatia por Pedro. Nós nos vemos muitas vezes em Pedro. Nós olhamos para Pedro e nós nos enxergamos ali. Nossa, eu já fui um Pedro. E nós nos vemos muitas vezes em Pedro, principalmente por causa do desfecho de Pedro. É uma história bonita, é uma história de Hollywood. É um clássico de Hollywood. O personagem de hoje, nós temos uma dificuldade de enxergarmos ou vermos a semelhança que existe entre nós. E eu estou falando de Judas. Então hoje nós vamos ver Judas. E por que nós não gostamos, ou não aceitamos, ou temos uma dificuldade muito grande de vermos a semelhança que nós temos com Judas? Eu acredito que seja por causa do desfecho da história. O final de Judas, ele é trágico. E nós vamos ver por que esse final é trágico. E qual foi a construção, o que aconteceu na vida de Judas, que se encaminhou para esse desfecho trágico. Então, o tema da nossa mensagem hoje não vou me arriscar nos slides aí, então vamos ver se vai dar certo. É o materialismo de Judas. Como eu falei, há uma dificuldade muito grande de enxergarmos a semelhança que existe entre nós e Judas. Lendo um livro que eu tenho usado muito para essa série, o nome do autor, esses autores em inglês, vou te falar, né? O Tom, eu vou chamar ele de Tom, entendeu? Depois vai aparecer o sobrenome dele. O Tom, ele dá um exemplo quando ele fala um pouco sobre Judas. Ele dá um exemplo de um programa de TV da década de 60 na Inglaterra, onde o nome do programa era Um Rosto para Judas. E o propósito desse programa era estudar a respeito de Judas, era falar sobre esse personagem Judas. E uma das missões que o programa tinha e teve era encontrar um rosto para Judas. Um rosto que aparecesse na televisão, um rosto que deixasse ali claro, né, na sua feição, na sua aparência, quem era Judas. E depois de procurar muito, o programa acabou se rendendo a uma vinheta final, onde o apresentador encarava um espelho e via ali o seu próprio reflexo. E a resposta para um rosto para Judas seria: você serve. É como se o apresentador olhasse ali para aquele espelho e dissesse: o meu rosto serve. E quais são os motivos de Judas? Quais são os motivos que levaram Judas a trair Jesus? Porque Judas, ele é conhecido como traidor. Então, até no nosso popular, né,
nós temos a mania, o costume, né, de chamar os traidores de Judas, né? Pô, você é baita Judas, né? Você é um Judas. Então, e ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Mas quais foram os motivos? Será que a palavra de Deus ela nos apresenta motivos? Eu deixei aqui uma lista de motivos que podem ser, né, que eu acredito que sejam, ou seja, que fizeram com que Judas, né, chegasse a esse fim. Lá em João 12:6, nós vemos Judas sendo descrito ali como o cara, como o discípulo responsável pela bolsa, ou seja, responsável pelo dinheiro dos discípulos. É importante lembrar que os discípulos eles recebiam ofertas para fazer as suas viagens, para fazer a obra. Então, Judas era uma espécie de tesoureiro ali do grupo. Nós vemos lá em João descrevendo que Judas ele tinha um costume de retirar parte do dinheiro da bolsa para si mesmo. Ou seja, ele furtava, ele fazia um caixa 2 para ele. Depois, lá no próprio João 12:4, nós vemos Judas instigando um ataque a Maria. Para você que não sabe qual é a história que eu estou falando, é um episódio onde Maria quebra um perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus. E era um perfume muito caro. E ali Judas ele confronta esse ato, ele reclama desse ato. Diz assim: para que quebrar um perfume tão caro? Nós poderíamos usar esse perfume, vender esse perfume e distribuir esse dinheiro aos mais necessitados. Mas, como o próprio texto vai dizer, na verdade ele queria que aquele dinheiro passasse pela bolsinha dele, para que esse dinheiro fosse, parte dele fosse destinado ao seu caixa 2, digamos assim. Lá em Mateus 26:15 nós vemos o episódio onde Judas recebe um suborno de 30 moedas de prata para trair Jesus. E em Mateus 27:3 nós temos o final dessa história, onde Judas ele tem a sua consciência perturbada e ele decide devolver o dinheiro, ou seja, ele meio que se arrepende daquela atitude de ter traído Jesus por aquela quantia. Ou seja, não há dúvidas que o motivo com que moveu o coração de Judas a dar esse desfecho de traição era o dinheiro. Aonde Judas é citado na Bíblia, ele está citado aonde o dinheiro está envolvido. Eu pedi para você abrir a Bíblia no capítulo 26 de Mateus. Então, para a gente não perder o costume de lermos a palavra de Deus, eu vou ler os dois principais episódios de Judas. Ali no versículo 14 de 26 diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Se a gente seguir um pouco, lá no verso número 47, nós temos o episódio onde Jesus ele é preso. E o relato conta ali: enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem deve prender quando eu cumprimentar com um beijo.
Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então, acredito que sejam os textos principais onde a gente lembra, onde a gente recorda sobre Judas, além daqueles que eu já coloquei ali no primeiro slide. Mas nós temos a mania, nós temos o costume de colocar níveis de pecado, de gravidade, e quando nós olhamos para a história, para o enredo da cruz, para os discípulos de Jesus, nós olhamos para Judas e nós elegemos ele como sendo o pior. O pior. Por isso essa dificuldade de nos vermos ele e essa necessidade que nós temos de, Judas ele é o pior. Mas a pergunta é, será que Judas realmente ele era o pior? Judas não é o pior dos discípulos ou mais diabólico. Ele era mais um, e de qualquer forma era inevitável que alguém o traísse. À luz da cruz, todos nós somos pecadores ou diabólicos, como ele é visto. Ou seja, sem querer tirar a responsabilidade, a gravidade do crime de Judas, digamos assim, nós precisamos entender que Judas é um pecador, assim como nós somos. Ele não é o pior dos 12, ele é mais um dos 12 que são pecadores. E à luz da cruz, todos nós somos pecadores, ou de certa forma, é forte dizer isso, diabólicos. Todos nós ofendemos a Cristo, todos nós ofendemos a cruz de Jesus. Por isso que nós não devemos ficar colocando gravidade, colocando nível de pecado ou colocando como se um fosse pior do que o outro. Quando nós olhamos para alguém e nos achamos melhores, nós queremos dizer que nós somos isentos do pecado, temos algum grau de santidade acima. Isso não existe, irmãos. E a própria palavra de Deus vai nos mostrar, eu trago aqui para vocês alguma base bíblica, para mostrar para vocês que a própria palavra de Deus, ela não trata Judas como sendo o pior, como sendo o responsável pela cruz, pela crucificação, porque era inevitável, alguém iria trair e a cruz iria acontecer, porque ela era necessária. Fazia parte do plano de Deus para a nossa redenção. Então isso iria acontecer. E quando nós olhamos para a Bíblia, nas referências que nós temos a respeito de Judas, nós não vemos a Bíblia tratando Judas como sendo o capeta, né? Digamos assim. Além dos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João, Judas ele só é mencionado lá em Atos 1, 16, 18, quando há a substituição de Judas, ou seja, ele deixa de ser discípulo e ingressa um substituto. Depois nós vemos lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 23, só que nós não vemos nem Judas sendo citado, apenas a sua ação de ter traído Jesus, ali é onde a ceia é instituída. O texto fala, na noite em que foi traído. Nós usamos muito esse texto aqui quando nós realizamos a ceia. A palavra grega original, ela não é traduzida originalmente por traição. Ela significa entrega. Só que ao traduzir esse contexto, o tradutor, ele olhou ali, ele viu a palavra, ele viu o gesto de Judas e ele achou melhor, conveniente para que a gente entendesse o que aconteceu. Ele descreve ali aquele ato como uma traição. Nós sabemos que é uma traição, mas eu quero destacar aqui para vocês que nem a palavra, nem o original traz esse peso de traição, traz um contexto de entrega. Foi ele que entregou Jesus aos líderes, aos sacerdotes.
E Judas, ele é o único, além de Tomé, a ser chamado na palavra de Deus. Nós lemos os dois textos aqui, é o único que é chamado de um dos 12. Um dos 12. Ele é diretamente ligado, a essa referência, de ser um dos 12 discípulos de Jesus. O objetivo aqui não é tirar a gravidade, mas mostrar para você que Judas era mais um. Era um pecador. Era um pecador como nós. Ele representa os discípulos que enfrentam problemas com o materialismo. E hoje nós vamos ver isso. O grande problema de Judas é o fato dele ter sido guiado, o seu coração ter sido dominado pelo pecado do materialismo. Esse autor, o Tom, que não apareceu aqui ainda o nome dele completo, ele faz o seguinte: ele faz uma conta, e eu sou péssimo em matemática, eu nem lembro direito o número exato, mas ele faz a seguinte conta: eram 12, Judas era um de 12, dá mais ou menos aí 8, alguma coisa. Ou seja, ele destaca Judas como um representante dos discípulos de Jesus que sofriam e tinham como problema, como guerra, o materialismo. Ou seja, é como se Judas fosse o representante não só dos 12 que eram mais íntimos, porque Jesus tinha mais discípulos, é uma suposição que ele faz, né, gente? Ou seja, dizendo que é como se ele representasse aqueles que lutam contra o materialismo, que tem como pecado essa devoção ao dinheiro. Eu acho interessante o pensamento dele, só que quando eu vejo o nosso mundo, quando eu vejo a nossa realidade, e é um mundo que diversas vezes nós estamos conversando a respeito disso, destacando isso, nós vivemos num mundo materialista. Ou seja, eu acho que, e é irônico o que eu estou dizendo, não é o privilégio de 8,5% dos discípulos, ou seja, de nós, que lutam ou têm como problema ou pecado materialismo. Baseado nesse mundo em que nós vivemos, eu acho que o materialismo é uma guerra e um problema de todos nós. Nós vivemos num mundo onde tudo é pelo dinheiro, tudo é pelo material, e isso acaba se tornando uma guerra. E para você que não sabe o que é o materialismo, o nome do meu camarada aqui, Tom Houston, ele diz assim: materialismo é a ansiedade gerada pela falta de dinheiro ou de coisas. É um esforço para conseguir dinheiro ou coisas, compulsão por acumular, mesquinharia, falta de sensibilidade e compulsão por gastar. Agora reflita aí. É o privilégio só de 8,5% daqueles que seguem a Jesus? Ou é uma batalha, um pecado que constantemente nós temos que estar vigiando, constantemente nós temos que estar vasculhando o nosso coração para vermos se nós não estamos sendo materialistas, trocando o nosso Deus pelo dinheiro. E eu destaquei aqui algumas coisas que aconteceram com Judas e podem ser inimigos dessa nossa caminhada, dessa nossa peregrinação. Quais são as causas do materialismo nas nossas vidas? De que forma o materialismo dominou o coração e a vida de Judas? O materialismo ele é dissimulado, ele age, ele vive em nós de uma maneira encoberta, ele habita em nós de uma maneira escondida. Se você lê o relato
onde Jesus está ali com os seus discípulos e ele fala a respeito da traição. Os discípulos eles são pegos de surpresa. Judas não era o camarada que todos olhavam e diziam assim: esse cara aí é ruim, esse cara aí vai dar problema. Ou seja, quando Jesus fala a respeito da traição, quando Jesus fala a respeito de Judas, os discípulos, eles se entreolharam e falaram assim: mas, cara, o que Jesus está falando? O problema que Judas tinha com o dinheiro, com o materialismo, ele era totalmente disfarçado, escondido, e ele enganou todo mundo. Ninguém ali pegou e falou assim: pá, mas não é que esse cara... pá, mas não é que ele tinha o jeito mesmo? Ah, mas... sabia. Sempre tem um que fala, né? Quando acontece alguém é pego, né? Ah, eu sabia. Quando alguém fala isso é porque a pessoa deu pista. A pessoa foi dando motivos para que quando ela fosse descoberta... Só que Judas não era esse cara. Ele escondeu muito bem o seu problema. Ele se disfarçou de discípulo de uma habilidade tão grande que ele colocou até essa questão do dinheiro e da sua necessidade pessoal acima das suas amizades, acima daqueles que estavam ali com ele. O fato dele furtar, o fato dele desviar, mostrava que ele estava mais preocupado consigo mesmo e com o dinheiro do que com as pessoas que estavam ali ao seu redor. A cobiça está entre os pecados pouco confessados. As pessoas confessam todo tipo de pecado, mas é muito difícil nós vermos as pessoas confessando que são materialistas. Tem um padre que ele conta na sua biografia, ele conta a experiência que ele tinha no confessionário. Ele falou que nunca as pessoas confessaram para ele todo tipo de pecado, pecados que ele nem acreditava que existiam. Mas ele nunca ouviu uma pessoa que por conta própria, de imediato, assim, por iniciativa, confessasse o pecado da cobiça, o que era materialista. Em toda a sua vida. Eu conversando com amigos no ministério, lembro uma vez numa dessas conversas de pastores, um deles falou que sempre quando ia ter alguma programação na igreja onde o tema era lidar com o dinheiro e com o materialismo, não ia ninguém. Ninguém aparecia. Então, se ele quisesse tratar esse assunto, ele tinha que fazer surpresa. Conversando com outro amigo que trabalha com um programa muito legal, Celebrando a Recuperação, onde trata da recuperação de pessoas e a lidar com os seus próprios pecados, ele falou que as pessoas confessam, as pessoas pedem ajuda para todo tipo de problema. Mas é muito raro abrir uma turma para lidar com pessoas que confessam que têm um problema com o materialismo e com o dinheiro. O Tom, ele vai nos dizer que o fato de estar escondido, no entanto, não significa que o materialismo não faça mal. E nós precisamos vasculhar nossos corações e sermos honestos. O materialismo, ele se esconde, ele se camufla. É aquele tipo de pecado que nós nos conformamos, que nós não vemos mal. E esse é o pior tipo de pecado. Os pecados que ficam escondidos no nosso coração. E o materialismo, como eu falei, geralmente alguém
que vai apontar para você e vai dizer assim para você, ó, você tem que lidar com isso. De tão encoberto que ele fica no nosso coração e na nossa vida. Assim foi com Judas. Ele manteve encoberto durante todo o tempo. Todo o tempo. O materialismo, ele racionaliza e ele corrompe. Nós temos o episódio ali em que Judas contesta a mulher, a Maria. Maria, sério? 300 denários para quebrar esse perfume e jogar aos pés. 300 denários seria o equivalente a um ano de trabalho. Um ano de trabalho. E Judas, ele racionalizou, ele tinha uma desculpa boa para que aquele dinheiro não fosse jogado. Jogado ali aos pés de Jesus. Ele tinha um bom motivo, ele tinha uma boa razão. O materialismo, ele nos corrompe e faz com que a gente racionalize, sempre vendo justificativa para que a gente se renda a ele. Judas teve uma ótima justificativa. Vamos distribuir aos pobres. Tanta coisa boa que a gente pode fazer com esse dinheiro. Outro discípulo, lá em Mateus 26, 8, vai dizer algo parecido. Para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Para que desperdiçar esse dinheiro todo? O materialismo, a motivação, ele sempre tem boas razões na manga para justificar o que pretendíamos fazer de qualquer maneira. Isso com todo pecado. Eu sempre falo, uma das artimanhas do nosso coração pecador é tentar nos convencer que aquilo ali é bom. E da maneira com que nós vamos fazer, melhor ainda. O materialismo, ele faz com que a gente racionalize, que a gente pense numa justificativa plausível para dizer assim, não, isso aqui não é ruim, isso aqui não é pecado, isso aqui é bom. Ele corrompe. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. E quando Jesus está com os seus discípulos, que ele está lavando os pés dos discípulos, é que ele já está dando uma deixa aqui, está dando uma direta aqui para Judas. Estão todos limpos, mas tem um aqui que não está. O materialismo, ele nos corrompe. A própria palavra de Deus diversas vezes vai apontar isso, vai mostrar isso. Os tesouros da terra se tornam a traça e a ferrugem que corrompe o coração que os cultiva. O Sermão do Monte que nós estamos estudando, nós não chegamos aqui ainda, mas nós vamos chegar lá. Vai dizer que o dinheiro ou o materialismo traz trevas à alma humana. Vocês viram só de que forma que o materialismo e essa ambição pelo dinheiro e as coisas materiais agem no nosso coração? O Tom vai falar assim, uma das coisas que me faz tremer é saber que o que fazemos com o dinheiro sempre faz alguma coisa conosco. Cada moeda que recebemos e cada moeda que gastamos tem um efeito sobre nós, corrompe-nos ou enobrece-nos. É exatamente assim. A forma com que nós tratamos o dinheiro e as coisas materiais vão ter um efeito sobre a nossa vida. Eu tomei um choque muito grande, como eu falei, é algo que todos nós batalhamos, é com essa preocupação, essa ansiedade pelo material, pelo dinheiro, essa ambição que muitas vezes começa a brotar, essa confiança que muitas vezes nós queremos depositar e entregar. Nossa, as coisas só vão dar certo se eu tiver isso. Eu só vou ser feliz se eu alcançar aquilo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui numa viagem missionária para o Paraguai. Lá, todos os que estavam participando
da viagem missionária tiveram um choque. O principal choque era a relação que aquele pessoal na cidade, no modo geral, tinha com o dinheiro e com as coisas materiais. Para você ter noção, eu fiquei numa casa lá, cada um ficava numa casa, eram casas muito humildes, e a casa que era, digamos assim, uma casa chique, que tinha recursos, de uma pessoa que tivesse uma vida mais de uma classe superior, era a casa que tivesse um banheiro simples, entendeu? Com o vaso ali e o chuveiro. Isso representava uma casa com condições superiores, digamos assim. Nunca vamos esquecer, isso aconteceu com todos nós. Chegava no final das refeições, estou lá, terminei minha refeição e eles sabiam que nós éramos brasileiros, eles nos receberam com muito amor. Nossa, eles fizeram uma festa, parecia a seleção brasileira chegando no Paraguai. Eu não estou exagerando. Eu me senti o Ronaldinho quando eu cheguei lá. Meu Deus, era uma festa. Chegava no final das refeições, aí chegou uma senhora com uma panela, a minha mãe, que eu chamava de mãe, meu pai ali na família, juntaram tudo que sobrou, a outra veio com mais. Eu perguntei, por que vocês estão juntando e saindo? Não, porque a gente tem o costume aqui de tudo que sobra nas nossas refeições, nós pegamos, juntamos e vamos distribuir para aqueles que a gente sabe que não tem. Era todo dia eles faziam isso. Eles tinham um desprendimento das coisas materiais que me impactou de uma forma. Essa família que eu fiquei, eles fizeram um banheiro. Eles arrumaram um quarto, eles não tinham banheiro em casa, eles fizeram um banheiro ligado a esse quarto, ou seja, longe da casa, porque o objetivo, o foco do banheiro não era para atender as necessidades deles, era para atender a nós, que estávamos indo como missionários. E eles queriam oferecer o melhor para nós. Cara, aquilo ali, nossa, impactou de uma certa forma impressionante. É uma coisa que todos nós batalhamos, e nós temos que estar sempre vigiando, porque é algo que nós estamos desprendidos das coisas, mas de repente, se a gente dá uma brecha, nós estamos sendo dominados pela ansiedade, pela preocupação das coisas materiais. Por isso que eu falo, não é um privilégio de Judas e de alguns, é algo que todos nós que estamos vivendo numa sociedade totalmente materialista, nós temos que estar com os nossos olhos abertos. O que tem movido o nosso coração? O que tem movido o fôlego da nossa vida? Para onde nós estamos nos direcionando? O materialismo, ele escraviza. Quando Judas decidiu entregar a Jesus, o texto vai dizer que Satanás entrou nele, de modo que as suas ações eram praticamente inevitáveis. Chegou um ponto que Judas perdeu o controle. Isso não é um privilégio de quem luta com o pecado do materialismo. Essa é a forma com que o pecado age, todo pecado age nas nossas vidas. O objetivo do pecado é nos escravizar. É tirar a nossa... Agora me perdi. E fugiu a palavra. Tirar o controle. Fazer que chegue um ponto em que a gente não consiga mais responder. O Sermão do Monte, ele vai nos alertar novamente. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E fica aqui a pergunta: qual é a coisa que mais vicia na vida? É a droga? É a bebida? É o sexo? Ele nos escraviza e nós não vemos. Ele age como uma droga
nós nos viciamos e são raros os momentos em que não queremos mais. O que mais nos escraviza, mais nos vicia é o dinheiro. Você pode ter um problema com a droga, mas você vai precisar de quê? De dinheiro. Você pode ter o vício do poder, mas você vai precisar de quê? De dinheiro. Você pode ter o vício do sexo, mas você vai precisar de quê? De dinheiro. Ele age de uma certa forma nas nossas vidas, que ele tira o centro, ele tira a nossa prioridade. E a palavra de Deus diz, ela é clara, ou você serve a Deus, ou você não serve. Você não pode servir a dois senhores. Eu raramente falo sobre dízimo e oferta aqui na igreja. Você sabe muito bem a forma com que nós lidamos. E sempre que alguém me pergunta a respeito disso, eu sempre falo, você precisa entender que o fato de você ser dizimista, de você ofertar, não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com o dinheiro. Você precisa entender que o nosso Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele não faz a sua obra com o seu dinheiro que você pensa que é seu. Então, ele vai fazer de qualquer forma. Mas o dinheiro, essa disciplina, essa resposta de nós ofertarmos e dizimarmos, tem uma questão que trabalha no nosso coração. Nós estamos dizendo que nós confiamos em Deus e não no dinheiro. Quando nós não temos essa prática, quando nós não temos essa disciplina, é porque nós estamos com medo, nós estamos ansiosos e preocupados com aquilo que nós achamos que é a solução da nossa vida. E aí nós somos escravos do dinheiro. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de mostrar e de trabalhar aquela questão. Eu sirvo ao meu Deus. Não importa o que vai acontecer, Ele é prioridade na minha vida. Entenda isso. Entenda isso. Por isso que eu não fico gastando e a gente não apela, não, porque o crente transformado por Jesus, ele vai ter Jesus como prioridade na sua vida, ele vai ter prazer por investir na obra de Deus. Amém? O materialismo, ele distorce valores. Presta muito bem atenção aqui. Olha só a que ponto chegou Judas. 30 moedas de prata. Alguns teólogos vão divergir aqui nesse valor exato, mas botam uma média aí de 30 a 120 dias de trabalho. Esse foi o preço de Jesus. Esse era o valor que Jesus valia para Judas. Ou seja, Jesus valia menos que aquelas 30 moedas de prata. Agora vocês lembram do piti que Judas deu lá atrás? Vocês lembram do piti? 300 denários equivalia a 1 ano de salário. Ele trocou, ele vendeu Jesus por nem a metade disso. Vocês viram que a noção de valor para ele foi totalmente distorcida. E Maria gastou em um ato de amor para honrar e agradar um amigo. E que amigo era esse? Jesus. E Jesus elogiou Maria. Elogiou Maria por aquele ato. Para Judas, o dinheiro era mais importante do que as pessoas. Essa ambição, essa ansiedade distorce os nossos valores de uma maneira tão imperceptível que não percebemos como nos tornamos parecidos com Judas. Essa preocupação, essa confiança no dinheiro, essa escravidão que muitas vezes nós nos rendemos, ela vai nos transformando de uma forma que nós não reparamos, nós não vemos em que ou em quem nós estamos nos tornando. Aí essa história aqui é muito legal, muito legal. Tem um quadro, você já deve ter visto essa figura,
de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Uma curiosidade a respeito dessa pintura é que o último personagem que foi pintado por Leonardo, quem foi? Judas. Por que ele foi o último? Porque ele queria encontrar alguém que descrevesse Judas, que no olhar, na sua feição, mostrasse-lhe, que você olhasse e dizia assim, cara, esse cara aqui é Judas, o cara perturbado, materialista. Então, Leonardo saía pela rua, sei lá onde que ele morava, onde ele vivia, ele ia nos bares, ele ia na noite, ele ia na igreja, sei lá, procurando quem é o cara que eu vou olhar, bater o olho e vou falar assim, esse aqui é Judas. Aí ele encontrou um cara e convidou o cara para ir no seu estúdio posar para ser ali a referência de Judas. Quando esse cara entra no ateliê, no estúdio de Leonardo da Vinci, esse cara toma um choque. Ele fala assim, eu não acredito. Eu já vim aqui, há um tempo atrás, você me convidou para ser a referência de Jesus Cristo. E eu estou voltando aqui agora, como sendo a referência de Judas. O mesmo cara que serviu como exemplo de Jesus se tornou um exemplo de Judas. Vocês viram de como que o pecado age nas nossas vidas, transforma o nosso coração, de como o materialismo muda a nossa feição, muda as nossas prioridades, muda a nossa maneira de se relacionar com Deus. Ele corrompe, ele tira a nossa identidade de sermos cristãos, cópias de Jesus. O impacto da cruz. A tragédia. Qual é a tragédia? Judas, ele nunca viu a cruz. Ele só ouviu falar que ela aconteceria e não achou que fosse uma boa ideia. Ele não a viu, não a entendeu e tirou sua própria vida antes de tomar conhecimento da expiação. Esse foi o final de Judas. Um cara que poderia ser tão pior quanto Judas na nossa maneira de enumerar as coisas, né? Era um dos ladrões que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Ele já tinha no seu nome o ladrão da cruz. Ele era o ladrão da cruz, mas ele viu a cruz. E olha só o que ele ouviu de Jesus. Não amanhã, não daqui a um tempo. Jesus fala para ele, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Lembra do Pedrão, semana passada? Pedrão também traiu Jesus. Mas Pedro, ele viu a cruz. E ele ouviu de Jesus, Simão, filho de João, você me amas mais do que estes outros me amam? Pedro responde 3 vezes. E o que Jesus fala para ele? Apacente os meus cordeirinhos. Nós falamos lá, Pedro lá em Atos, ele é usado por Jesus. Milhares de pessoas têm as suas vidas impactadas pelo Evangelho, pela cruz e pelo testemunho de Pedro. Judas, ele confessou, Judas, ele devolveu, mas ele nunca conseguiu acreditar e aceitar o perdão e a reconciliação que vem com ele. Vamos orar para que nós consigamos. Você precisa entender
que o impacto da cruz nas nossas vidas, ele é tremendo. Ele transforma, ele muda. Você não precisa viver com uma mochila nas costas. Você precisa entender que Jesus perdoou. Que você era um pecador, mas agora você é um pecador perdoado, nascido de novo. E isso é fruto da cruz. Não importa quem você seja, não importa se você acha que você é o pior dos piores, ou você não está apto para ser aceito por Jesus. Não, nada disso interessa. Nós somos todos iguais. Judas era mais um, Pedro era mais um. Todos nós necessitamos da cruz. Somos doentes, enfermos. Você precisa entender que a cruz já veio. Ela veio para mudar a nossa história, mudar o nosso destino, mudar o nosso fim. Você precisa entender que quando nós olhamos para a cruz, a vida, há uma nova vida. Um Jesus que perdoa, um Jesus que transforma. Um Jesus que está dizendo para você hoje. Tem gente que acha que só vai para o céu depois que morrer. Você precisa entender que a eternidade começa no momento em que você é impactado pela cruz. Começa agora. Que você reflita a respeito disso, que nós reflitamos aonde está a nossa confiança. Por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos temerosos? Até como igreja, nós precisamos exercitar isso. A gente vai ter aí um momento que eu quero trazer os sonhos. Tem gente aqui que já sabe o que eu estou falando. Nós temos sonhos como igreja. E às vezes, né, o nosso lado humano, o nosso lado materialista, nós olhamos para os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Nós olhamos e dizemos assim, mas vai precisar do quê? Vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro se a gente quiser ir para um lugar maior. Vai precisar de dinheiro se a gente quiser trazer alguém. Se Deus colocou esses sonhos, se Deus colocou planos, que nós possamos caminhar nessa direção. Assim na nossa vida. Assim na nossa vida. Não é errado você correr atrás do dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. Mas qual é o fim? Qual é o objetivo final? É para honrar e glorificar a Deus na sua vida? Ou é para correr em vão? Para correr como um escravo daquilo que nós não precisamos, daquilo que nós não levaremos? Qual é o fim? Qual é o objetivo nisso? A gente vai falar mais sobre isso no Sermão do Monte. Mas não esqueça hoje do impacto da cruz nas nossas vidas. Não esqueça quem é o seu Deus. E mostre isso na sua vida. Confie em Deus. A gente vai louvar a Deus de novo com aquela música que eu achei linda. Contemple a cruz. Nós precisamos contemplar a cruz. Não só na Páscoa, gente. Todos os dias da nossa vida. A cruz tem que estar gravada no nosso coração, na nossa mente e nas nossas ações. Amém?